Seja muito bem-vindo ao Cantinho Ontológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar a Bíblia de Estudo Anotada Expandida, esta versão que eu tenho em mãos. Começo falando pela capa. A capa, quando adquirida, muito bonita, porém esta se desgastou à medida que eu fiz, por força maior, mudança. Vez ou outra, eu tive a necessidade de mudar de estado da federação, retornar para o estado do Rio de Janeiro, e até mesmo dentro do estado do Rio, eu fiz algumas mudanças em função de alguns compromissos. Desta forma, o material dela, por mais que tenha uma certa beleza, deixa a desejar, porque vai desgastando à medida que você vai colocando não apenas na estante, ou seja, na biblioteca, mas também nas caixas, para que possa fazer a mudança. Desta forma, eu só quero frisar que o teor do tocante à capa, ela deixou um pouco a desejar, pelo que eu já explicitei aqui. Porém, o conteúdo vale a pena a gente realmente tê-la em nossa biblioteca, porque, como eu disse, é uma Bíblia de estudo anotada. Na década de 90, era tida como a Bíblia mais completa de estudo em língua portuguesa. Esta versão que eu tenho da Mundo Cristão é a versão anotada expandida, ou seja, tem vários mapas e quadros. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas informações, desde coisas simples como a classificação dos livros da Bíblia, algo simplório, porém importante para todo e qualquer estudante da Bíblia. Em cada começo de livro, você vai ver algumas informações relacionadas ao título, autoria, data, vai ter ainda o esboço de cada livro. O esboço é importantíssimo para que você tenha uma ideia do teor do livro ou da epístola em questão. Eis aqui a apresentação. Chama atenção para a cronologia. Essa data é muito bom para a gente se situar no tempo e no espaço. E de modo que as notas de rodapé são múltiplas, são bastante realmente, de forma que a gente tem sempre a ganhar com a leitura e também a assimilação desse conteúdo. Eu vou chamar a atenção aqui para a parte, vou dizer assim, final. Tem a cronologia bíblica lá na parte final, apesar de ter de cada livro, vai ter a cronologia bíblica. Vamos ainda ver isso que por muitas vezes as pessoas não dão valor devido, mas aqui eu preciso salientar a importância de da gente utilizar o que a Bíblia, essa Bíblia de estudo, não é a única que apresenta dessa maneira, mas vai nos fornecer índice de tópico das Escrituras. Você tem dezenas de páginas que vai mostrar os tópicos das Escrituras, temas como adoração, alegria, amizade e por aí vai. Tem um plano de leitura da Bíblia para quem deseja ler a Bíblia toda, quer em um ano, 2 anos, 3 anos, não importa. O fato mais importante realmente é ler a Bíblia toda e compreendê-la na sua inteireza. Nos dá um plano de leitura. Além disto, vai dar algumas dicas para você ter o maior proveito nesse seu relacionamento com as Escrituras Sagradas. Tabelas de pesos e medidas, que são importantíssimos. Alguns tópicos, como compreender a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, o significado de bênçãos e da salvação, ou seja, alguns temas que aqui julgou importante. Além disso, tem um resumo de doutrina bíblica. Observe aí um resumo das doutrinas bíblicas, desde a existência de Deus, a inspiração da Bíblia, trabalha a questão da personalidade do Espírito, sobre ressurreição, dons do Espírito Santo, a existência dos anjos, julgamento contra Satanás, origem dos demônios, entre outros assuntos.
é uma espécie de teologia sistemática sucinta. Outra coisa que você pode se valer é um outro recurso que é chamada harmonia dos evangelhos. Você coloca vários textos correlatos de acordo com cada tema proposto e apresentado nos evangelhos, numa referência a Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo isso são auxílios da palavra de Deus, são auxílios e a gente vai ter desde a página de número deixa eu ver aqui, da página de número 1273 até 1490, bastante páginas para você ter como auxílio da palavra de Deus. O meu destaque que eu faço é que dentro de cada livro vai havendo, vamos dizer assim, várias informações preciosas. Vou dar um exemplo aqui: profecias sobre a morte de Cristo, as profecias e o seu cumprimento. Vou mostrar para que você, quem sabe, tenha condições de ver na sua tela, que é do notebook, quando não, do celular. E no decorrer vai ter também o que eu acho maravilhoso, que são as cronologias. A cronologia ajuda muito ao estudante a ele se situar, e cada livro vai ter a sua cronologia, além de toda aquela introdução, o esboço da obra em questão. E vale frisar ainda que em toda a Bíblia vai haver, nessa coluna central aqui, não sei se vocês estão visualizando, na coluna central de cada página há várias referências bíblicas. Essas referências bíblicas são importantes para todo e qualquer estudioso. Vou dar um exemplo aqui. No capítulo 9 de Marcos, no capítulo 1, vai dar algumas referências, tipo Mateus, capítulo 16, versículo 27, Marcos 13, 26 e Lucas 9 a 27. De modo que, se você ler Marcos 9, 1, você vai ter uma ampliação do assunto, um entendimento maior com essas passagens paralelas, que são referências bíblicas e que ajudam muito, mas muito mesmo, todo e qualquer estudante da Bíblia Sagrada. Particularmente, eu acho a Bíblia anotada muito boa, realmente. É uma Bíblia de estudo que vale a pena ter na nossa biblioteca. Aliás, eu não dispenso livro algum. Eu acho que todo livro tem a sua importância, a sua valia, até mesmo dentro de cada grupo. Eu, no caso, eu pertenço à Convenção Batista Brasileira. Eu sei que a Convenção Batista Brasileira tem uma teologia chamada aberta. Tipo, há uma declaração doutrinária, porém não fecha a questão sobre alguns assuntos e por isso fica a critério de cada pastor cada pastor, de acordo com a sua igreja, orientar e ensinar. De modo que nós temos, por exemplo, uma corrente chamada pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, amilenismo e pós-milenismo. Entre essas quatro correntes escatológicas, esta Bíblia aqui, que foi adotada, que é a Bíblia de Estudo pelo doutor Charles, ele vai defender a corrente pré-milenista dispensacionalista, um batista dispensacionalista. Eu, particularmente, não faço coro com essa corrente escatológica, porém, mesmo com isto, é bastante proveitosa. E eu vou dizer por causa de quê? Num determinado momento, eu gostava de ter bíblias de estudo que me auxiliasse a compreender e me ajudar a fazer uma leitura, digamos assim, confessional, de acordo com a minha denominação e etc e tal. Mas nem sempre a gente consegue ter um posicionamento através de uma bíblia de estudo, porque os autores variam muito em termos de pensamentos, correntes teológicas e etc e tal. Mas com o passar do tempo, eu fui observando que o meu crescimento se deu de uma forma mais intensa e maior a partir do momento que eu li literatura ou livros que tinha posicionamentos diferentes daqueles que são adotados por mim.
De modo que, mesmo não sendo pré-milenista dispensacionalista, eu cresço bastante conhecendo a doutrina de uma forma sistematizada da parte deles, e, ao mesmo tempo, eu trabalho oferecendo respostas honestas e sinceras às perguntas que são feitas, e eu me coloco sempre à disposição para responder. De modo que não faço coro com a corrente pré-milenista dispensacionalista, porém, eu uso isto a meu favor. Porque se eu ler um material que fala as mesmas coisas que eu tenho dito, que reflete o meu pensamento, a tendência é eu não crescer. Mas quando alguém tem um posicionamento diferente de mim, coloca, apresenta as suas razões, faz as suas argumentações, isso faz com que me dê ainda mais disposição, mais gás para ver o que realmente diz as Escrituras Sagradas, e a gente vai crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De modo que faço essa ressalva aqui, embora eu saiba perfeitamente que a igreja evangélica brasileira é pentecostal. Em que sentido? Porque a maioria dos membros das igrejas são das denominações pentecostais. Desta forma, a maioria da população chamada evangélica vai fazer coro, vai seguir essa cartilha aqui, a teologia sistemática, mas dentro daquela corrente escatológica, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Particularmente, como eu disse, eu não adoto essa corrente. Esta surgiu em 1830, isto é, não fez parte da história do cristianismo em hipótese alguma. Foi inventada, vou dizer assim, bem elaborada, por sinal, tem muita coisa mesmo. Às vezes dá um nó na cabeça de tão complicado que é, porque o amilenismo é muito mais simples, por exemplo. Isso estou fazendo uma comparação, tá? E a gente fica aí, então, fazendo várias perguntas, né, fazendo indagações aos textos bíblicos, tentando oferecer uma resposta satisfatória e, sobretudo, bíblica. Mas é uma corrente escatológica que surgiu em 1830, muito recente, por sinal. Vai fazer 200 anos apenas num cristianismo que tem mais de 2025 e 24 anos. Desta forma, é uma corrente escatológica recente, conforme eu tenho dito. Agora, a minha preocupação não é com esses detalhes, esses pormenores, é aprender justamente quando eu vejo um ponto de vista diferente e me debruço sobre ele de uma forma muito sincera, não sendo tendencioso, não querendo ler a partir dessa lente aqui, pelo contrário, mas tentando ler a partir das Escrituras Sagradas. De modo que eu sou grandemente abençoado com este material ou outro qualquer. Quando falo qualquer, é uma alusão à Bíblia de estudo. Então é sempre bom você ter uma Bíblia de estudo. Eu já falei aqui sobre a Bíblia de estudo do expositor, alguns pontos positivos, falei pouquíssimo de coisas, pontos negativos, é mais em relação a capa, etc e tal, mas no teor a gente tem sempre a ganhar com as anotações, com os apontamentos de estudiosos da palavra de Deus. Então fica aí essa dica, a Bíblia de estudo anotada, essa versão expandida, muito boa, vai ajudar certamente a sua vida. Como eu disse, não é uma Bíblia da qual eu alinho e faço coro, mas ainda assim, muito boa, e eu não posso dizer de maneira diferente. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre algumas apresentações de Bíblias de estudo.